Você acha que está pensando, mas a verdade é mais desconfortável do que parece. Você não pensa como acredita. Você não decide como imagina. A maior parte do que passa pela sua mente não nasceu em você. Foi colocado, foi absorvido, foi repetido tantas vezes que se tornou invisível. E o problema não é só isso. O problema é que você começou a chamar isso de eu. Desde o início da sua vida, você foi exposto a padrões. Palavras que ouviu, reações que viu, emoções que sentiu. Tudo isso foi sendo registrado. Camada por camada, sem que você tivesse qualquer controle. Você não escolheu o ambiente onde cresceu. Não escolheu as primeiras ideias que ouviu. Não escolheu os primeiros medos que sentiu. Mas tudo isso ficou. E o que fica começa a se repetir. Sua mente funciona como um sistema de sobrevivência. Ela não quer criar o novo, ela quer economizar energia. Então ela reutiliza. Ela pega o que já existe dentro de você e replica. Situações parecidas geram respostas iguais. Emoções antigas reaparecem em cenários diferentes. E você começa a viver uma realidade que parece nova, mas não é. É sempre a mesma estrutura, com pequenas variações. Você se irrita do mesmo jeito, se frustra pelos mesmos motivos, sente medo nos mesmos pontos e, sem perceber, começa a acreditar que isso define quem você é, mas não define. Isso só mostra o quanto você foi condicionado. E condicionamento não é identidade. Pensa nisso com calma. Se tudo o que você sente e pensa vem de padrões anteriores, então quem você realmente é? Onde você está no meio disso tudo? Existe um espaço silencioso, quase imperceptível, entre o que acontece e a forma como você reage. Esse espaço sempre esteve aí. Mas você nunca foi ensinado a perceber. Porque tudo acontece rápido demais, automático demais. Você reage antes mesmo de perceber que poderia escolher. E é nesse ponto que a maioria das pessoas permanece presa a vida inteira, vivendo no automático, repetindo os ciclos, revendo os mesmos erros, sentindo as mesmas dores e chamando isso de vida. Mas isso não é viver. Isso é repetir. A verdadeira ruptura começa quando você desacelera. Quando você observa. Quando você começa a perceber o padrão no exato momento em que ele acontece. Não depois, não quando já passou, mas ali, no instante em que surge, quando um pensamento aparece e você percebe que ele não é novo. Quando uma emoção surge e você reconhece que já sentiu aquilo antes do mesmo jeito, com a mesma intensidade, quando uma reação começa e você sente que ela já estava pronta antes mesmo da situação acontecer, nesse momento, algo muda, porque perceber quebra o automático. E, quando o automático quebra, surge algo raro. Consciência. E consciência não repete. Consciência observa. Consciência escolhe. Mas escolher exige presença. E presença exige coragem. Porque quando você começa a ver com clareza, você também começa a perceber o quanto da sua vida foi construída sem você. Decisões que não foram suas. Caminhos que você seguiu por impulso. Versões de você que foram moldadas por medo, aprovação ou dor. E isso pesa, mas ao mesmo tempo, liberta. Porque se não foi você que construiu, então você não precisa continuar mantendo. E é aqui que começa a transformação real. Não é algo externo. Não é mudar de vida, de lugar, de rotina. É algo interno. É mudar a forma como você enxerga o que acontece dentro de você. É parar de acreditar em tudo o que você pensa. É parar de reagir sem perceber. É interromper o padrão no meio do caminho, no começo. Isso parece difícil, porque você vai falhar, vai perceber depois que já reagiu, vai cair no automático várias vezes.
Mas com o tempo, o espaço aumenta. Você começa a perceber antes. Você começa a sentir o padrão se formando e, aos poucos, você deixa de ser controlado por ele. E esse processo é silencioso, não tem aplauso, não tem validação, mas tem algo muito mais importante: liberdade. Uma liberdade que não depende de nada externo, que não pode ser tirada, que não depende de circunstâncias, porque ela nasce dentro. Ela nasce no momento em que você para de repetir e começa, finalmente, a escolher. Agora a pergunta não é mais filosófica, ela é direta. Ela é inevitável. Você está pensando ou só repetindo? E mais importante, você vai continuar assim ou vai começar a perceber?